a gente já jogou para cima de vocês, vamos dizer, né? Um monte de termos e siglas só nessa aula. A Ron acabou de falar de QA também, né? Que é uma sigla também que vocês vão ver muito por aí. A gente queria, né, aproveitar esse momento para poder apresentar um pouquinho mais. Na aula passada, na aula magna, a gente falou um pouquinho mais das siglas e dos termos ali daqueles guarda-chuvas de dentro de UX, né, que a gente explorou. E a gente queria já deixar vocês preparados para algumas coisas que vocês vão ouvir muito aí no decorrer da jornada de aprendizado de vocês e na jornada de fato, UX designers que vocês vão se tornar até o final do curso. Começando aqui, gente, com uma coisa que a Ron também acabou de falar, que é a Design Sprint, né? O que é uma Design Sprint? Traduzindo, seria uma arrancada de design. É um processo, né, que foi inventado, inclusive, dentro do Google. Existe um livro muito interessante do Design Sprint, que é Fazendo Mais e Menos Tempo. Não, esse é do Scrum. O nome é Design Sprint mesmo, mas eu não lembro completo. Eu vou achar para vocês depois. Mas é basicamente isso, é um processo, uma técnica que foi desenvolvida para testar ideias e serem lançadas em apenas 5 dias. Então, é um momento em que você para todo um time completo, um time de designers, um time de desenvolvedores, um time de stakeholders, CEOs, CPOs, etc. Toda a parte de business, de negócios. Você fecha a agenda dessas pessoas por 5 dias e você manda assim, Kira, lembrei, viu, Kira? Manda assim, você vai parar esse time de segunda a sexta para, primeiro, idealizar alguma coisa, idealizar um problema, uma solução para esse problema que vai passar desde a ideação, definição, prototipagem, teste e o feedback disso tudo aí, né? Então, é um processo muito ágil, intenso também, às vezes cansativo, onde você vai sair em 5 dias com a definição de um problema, com um protótipo e com um teste real feito com usuários dessa solução, né, aplicação aí. O DS, que é o Design System, né, o DS geralmente não é relacionado ao Design Sprint, mas tem o Design System, que é um sistema de design, que é essa coleção de componentes que vão ser reutilizados, padronizados para algum determinado produto, site ou sistema. Um case muito comum que a gente vê por aí quando a gente fala de design system, da aplicação de um design system, é o Spotify, por exemplo. Né? Quem já, de repente, leu por aí na web, deve saber que o Spotify, antes deles criarem e implementarem o design system deles, o aplicativo era diferente no celular, era diferente no tablet, era diferente na versão web. O Spotify ele nunca teve uma cara unificada, vamos dizer assim, né? Até o momento que foi criado, né, que houve essa necessidade de que o Spotify fosse o Spotify em todos os lugares, que você não tivesse uma experiência visual diferente, né, se você está abrindo no seu celular ou se você está abrindo, de repente, na versão web. Foi criado, então, o design system deles, foi implementado, e aí o Spotify passou a ser a mesma cara em todos os lugares. E é o que de fato é. Se você abrir em qualquer lugar, no seu tablet, no seu smartphone, no seu aplicativo para TV, você vai ter a mesma cara. Então, é o mesmo produto, não importa onde você estiver utilizando ele. Passando aí para outra parte de design, o design thinking, que é um modo de pensar, é uma metodologia para criar produtos e serviços. Também é um método muito utilizado dentro da nossa área de design para poder realmente idealizar uma solução para algum problema e já sair com um protótipo e uma validação desse sistema que é pensado. Muito do que a gente vai fazer aqui está dentro do Design Thinking, utilizando uma outra metodologia que a gente vai ver logo mais. Alguém comentou aqui sobre o wireframe, né? Que é um rabisco, é um rascunho. Para quem é da arquitetura, aí é a planta baixa, né? É o blueprint de uma construção. É basicamente um projeto inicial, é um projeto nas suas primeiras fases ali, onde você não aplica nenhuma cor, você não aplica as fontes que vão ser utilizadas na versão final, você não está preocupado em si com essa parte visual. É um momento que, inclusive, faz parte dessas metodologias que a gente comentou aqui já,
é um momento onde você vai entender, né, numa versão primitiva dessa solução, se aquilo ali realmente funciona. Se a arquitetura que foi projetada para aquela aplicação, para aquele produto, ela funciona do jeito... É um protótipo de baixa fidelidade. Tem, inclusive, algumas etapas, Stephanie. Você tem literalmente baixíssima fidelidade, que é realmente só um rascunho, que você pega ali numa caneta, um papel, você rabisca, né? Aí você pode movimentar isso numa esteira, e você pode ter um de média fidelidade, você pode até ter um de alta fidelidade também. O wireframe ali vai depender de como você está visualizando, se é aquele rabisco mesmo, ou se de repente já é dentro lá do seu software, o Figma, onde você realmente já começa a montar ali, enfim, os blocos, os textos, começa a realmente projetar esse produto. Mas ele está completamente despido de toda a parte visual mais desenvolvida que a gente costuma ver, né? Cores, animações, etc. É um momento bem inicial mesmo dessa solução, onde a gente vai focar nisso. Será que isso resolve? Se resolver, se for validado isso, aí é o momento de passar para uma etapa posterior, onde a gente já vai começar realmente a produzir ali essa cara mais visual final que a gente costuma ver nos nossos aplicativos. Passando disso, a gente tem ali o Minimum Viable Product, o MVP, o famoso MVP, o produto mínimo viável, que a Ron estava falando também agora há pouco, né? Você tem que entregar valor, você tem que entregar alguma coisa que seja ali um mínimo para ser utilizável, para ser usável, para entregar algum valor para o usuário. A Bárbara perguntou aqui, ó, quem trabalha com arquitetura da informação, geralmente faz o wireframe também? É possível, é possível. Geralmente, a pessoa ela pode realmente ter essa função, porque como ela já desenvolveu ali toda essa parte estrutural do aplicativo, ela pode ser solicitada para poder, né, fazer um projeto inicial, mas não é em todos os casos. Fala, Ron. Eu ia falar exatamente nesse caminho, não necessariamente. A pessoa pode só estar realmente pensando no fluxograma de interações que precisam ter entre os sistemas ou do sistema que está sendo projetado. O wireframe, ele vai entrar mais para essa arquitetura das informações da interface mesmo, não tanto do sistema, que é o caso da arquitetura de informação, tá? Mas pode ser que sim. Depende da função. Que nem a gente estava falando lá de perfis profissionais, que às vezes a gente precisa fazer mais de uma função, quando você está super focado, é quando isso acontece. Exatamente. Depende da equipe, né, que você está alocado, da empresa, se é uma empresa muito madura em termos de design, que ela tem diversas pessoas alocadas para diversas funções, se é uma empresa com pouca maturidade ou com pouco recurso financeiro, enfim, para ter vários profissionais alocados em funções específicas, uma pessoa pode trabalhar com arquitetura e com a montagem do wireframe, ou pode ter só trabalhar com arquitetura ali. Depende muito desses casos. Vocês vão ouvir que muito na nossa profissão depende. É bem normal, é bem comum. Bom, e aí a Ron também tocou nesse assunto das heurísticas, né, que está muito ligada ao Jacob Nielsen. Mas a palavra heurística em si, ela significa isso, é a arte de descobrir soluções para problemas. Então, quando vocês falarem em heurística, é basicamente isso. Mas essa palavra realmente está muito associada ao Nielsen, ao Jacob Nielsen. Ele tem essas 10 regras, que são as 10 heurísticas de Nielsen bem comum que vocês vão ver por aí, e que representam uma espécie, bem resumidamente, uma espécie de checklist, vamos dizer assim, onde você, antes de lançar esse produto, essa versão, você pode já entender se essa sua solução já atende a determinados critérios, né, dessas heurísticas, dessas heurísticas de Nielsen, e aí você consegue ter um norte se você está seguindo num caminho bom para a usabilidade. Responsividade, pessoal. Responsividade é algo também que vocês vão ouvir bastante. Responsividade é basicamente o quê? É seu produto, seja um website, ou seja, ter um aplicativo, ele conseguir ser adaptável
a diversos dispositivos e diversos tamanhos de tela, principalmente. Então, você, como Product Designer, como UX, como UI Designer, você tem que se assegurar que o seu produto ele funcione. Tanto se você estiver acessando de um monitor super grande, um ultra-wide, por exemplo, até um monitor com resolução menor, se é um tablet, se é um celular, é uma preocupação que a gente tem que ter dentro dos nossos projetos de UX UI. Vocês não podem nunca esquecer disso. É, de fato, super importante. A persona também é algo que vocês vão ver muito. A persona é um usuário ideal, mas ele não é um genérico. Persona é diferente de público-alvo. Isso é uma coisa que a gente vê muito em marketing, né? Dentro da área de marketing. Persona não é público-alvo. Público-alvo é uma coisa mais genérica. Então, você está projetando, quando você tem um público-alvo em mente, você está projetando para pessoas entre 35 e 40 anos, com renda de não sei quanto a não sei quanto, que tem ensino superior, etc. Quando você monta uma persona, você literalmente está imaginando uma pessoa, que é o seu usuário ideal, e você está colocando nome para essa pessoa. Quem é essa pessoa, essa persona que vai utilizar o meu produto? Para quem ele é direcionado? Ele é direcionado para o Pedro, e o Pedro ele tem 32 anos, o Pedro ele mora na cidade do Rio de Janeiro, ele está fazendo a sua segunda graduação, ele tem esses problemas aqui, então você cria um personagem ali que não tem dados genéricos, ele tem dados reais, únicos para ele, e que é essa pessoa, esse personagem fictício, que vai direcionar o seu desenvolvimento de um produto. Bruno, comecei agora. Como é que eu sei quem é a minha persona? Tudo começa através das pesquisas, que é um tópico que a gente vai ver logo, logo. A gente não tira esses dados assim do nada, não é, sabe? Deixa eu imaginar aqui uma pessoa, não. A gente quer projetar uma solução para alguém. Tá, agora a gente vai saber quem é esse alguém através de pesquisas, de fato. A gente vai atrás dessa pessoa para entender quem é ela, quais são os problemas dela, e a gente vai, então, criar essa persona, esse personagem que vai nos guiar ali do nosso desenvolvimento. A persona, ela é única? Ela é imutável? Já vou jogando aqui para vocês que não. A persona ela pode mudar durante o desenvolvimento, durante a vida útil de um produto. Novas personas podem ser adicionadas quando a gente, por exemplo, pensa em lançar uma funcionalidade nova para ser anexada a um determinado produto. De repente, não vai ser a mesma persona lá do início. Ela vai ser alguém diferente que vai ser adicionado ali. Analisando aí, os stakeholders são as pessoas interessadas nesse projeto, nesse produto, no desenvolvimento dessa solução. Podem ser os clientes, podem ser os usuários, podem ser colaboradores de uma empresa, de um departamento, podem ser os concorrentes também, gestores, executivos, etc. São as pessoas interessadas em determinado produto, solução que está sendo desenvolvida. Vocês vão ouvir muito essa palavra stakeholder, ok? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de termos, tem uma lista enorme nesse artigo da Cubus Academy, que depois vocês vão poder acessar e ver, ok? Deixem para ver depois, quando terminar a aula.